igreja. Ainda de pé na sua Bíblia em Lucas 7, nós vamos ver a história da cura de um homem que tinha um servo doente, moribundo. E Jesus lança uma palavra de longe e aquela pessoa é curada. Diz assim a palavra de Deus, Lucas 7, verso 1. E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhes os anciãos dos judeus, rogando-lhes que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe conceda isso, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas, quando estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, e por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque eu também sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob meu poder. E digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: fazer isto, e ele o faz. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Pode tomar o seu assento, glória a Deus. Igreja, este texto que nós vamos meditar nessa noite tem muitas coisas que nós podemos aprender com Jesus, com aquele homem que estava doente, estava moribundo, estava enfermo, e ele, não se achando digno de ir ao encontro de Jesus, e ele sabia que Jesus estava passando por aquele lugar, ele mandou os seus servos irem ao encontro de Jesus, dizendo: Jesus, tem um servo do centurião que está enfermo, moribundo, e ele roga que o Senhor vá à casa dele para que o Senhor ore por ele, para que ele seja curado. Porque eles tinham fé em Jesus, eles sabiam que era Jesus. Jesus vai. Porém, quando chega lá na casa do homem, aquele homem não se sente digno de Jesus entrar debaixo do seu teto. E ele fala assim: não, Jesus, não entre na minha casa, porque eu não me acho digno de tal coisa. E eu sei, Jesus, que se o Senhor lançar uma palavra, eu sei que o meu servo vai ficar são, vai ficar curado. Porque, Jesus, eu tenho autoridade sobre muitas pessoas. Eu digo para essa pessoa: vai, ela vai. Eu digo para ele: vem, ele vem. Eu falo para ele: não, e ele não vai. E Jesus se admirou da fé daquele homem. Eu estou te explicando rapidamente a história para você entender o contexto dessa passagem. E tem algumas reflexões que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite, para nós aprendermos com essa história, com este milagre, muitas coisas, igreja, que vai ser bênção para os nossos dias, para a nossa caminhada com Deus, para o nosso cotidiano com Deus, seja no trabalho, na escola, no ônibus, no trem, na família, em casa, fora de casa, no mercado. Por onde você andar, o Espírito Santo está com você. Ele vai te trazer hoje lições de vida, de como nós sermos crentes com mais fé. Amém, igreja? A primeira reflexão que eu quero compartilhar com os irmãos, no verso 3, ele diz assim: e quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe os anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar seu servo. Então ele ouviu falar de Jesus, e ele sabia quem era Jesus. Por que ele sabia quem era Jesus? Porque a fama de Jesus correu por toda a terra, igreja, naquela época. A fama de Jesus
Mesmo que Jesus desse a ordem para que não falasse, a fama de Jesus correu por toda aquela terra. Mas não só a fama de Jesus por ele ser famoso, não. É porque a fama dele, ele curava, ele libertava, ele salvava, ele ainda continua fazendo essas coisas. A fama de Jesus ele tem autoridade, ele prega como ninguém prega. Jesus, ele prega não como os fariseus pregam, mas como tendo autoridade, palavras de vida eterna. Esse era o entendimento das pessoas daquela época. O entendimento das pessoas naquela época é Jesus. Sabe quem é Jesus? É aquele que expulsa espíritos malignos. Jesus é aquele que põe a mão sobre a pessoa e o cego volta a enxergar. A fama de Jesus é aquele que diz assim: tira a pedra. E o morto, ele diz: Lázaro, saia para fora. E o morto volta a viver. Essa era a fama de Jesus naquela época. E é assim também nos dias de hoje. Mas o que eu estou tentando te explicar? Que aquele homem sabia quem era Jesus. Igreja, naquela época, embora muitos não acreditavam, este homem sabia quem era Jesus, sabia que ele era o Messias, o Salvador do mundo, o Messias que o povo judeu tanto esperava. Este homem sabia disso. Por que eu estou te falando isso? Porque se eu não souber quem é Jesus, igreja, o que Jesus é para mim, Jesus para você, se você não souber, não conhecer a Jesus, Jesus para você vai ser apenas um amuleto da sorte, onde nós só o buscamos quando estamos precisando. Mas quando você tem um particular com Ele, que você o conhece, não porque te falaram, mas por experiência própria, aí você sabe quem é Jesus. Aí você tem facilidade de pregar para as pessoas. Você tem facilidade porque você sabe quem é, você conhece a Jesus. Você conhece face a face a Ele. Você pode não ver a Ele, mas você sabe quem Ele é. Se uma pessoa te perguntar quem é Jesus, você vai falar: Ele é o Salvador da minha alma. Ele é o libertador daqueles que creem. Ele tem a capacidade de tirar o pecador do fundo do poço, do lamaçal do pecado e fazer uma nova criatura. Se te perguntarem quem é Jesus, você vai falar: Jesus é o próprio Deus. Aleluia. Aleluia. Jesus é aquele que deixou toda a sua glória e veio a essa terra para morrer, para ser humilhado por amor a mim e a você. Este é Jesus. Ele tem o poder de salvar, de curar, de libertar. Ele tem o poder de ressuscitar os mortos. Ele, na sua mão está o controle da vida e da morte. Este é Jesus. Não precisa de você ler muito sobre Jesus. Quando você o conhece pessoalmente, você sabe quem Ele é. Se te perguntarem quem é Jesus, uma pessoa que tem vida com Deus, ele vai abrir a boca, ela vai abrir a boca e vai dizer assim: Jesus é este. Eu te falei em poucos exemplos quem é Jesus. Então aquele homem sabia quem era Jesus. No verso 4, eles rogaram para que Jesus ouvisse o seu clamor do centurião, porque ele era muito estimado e ele tinha um servo doente, moribundo. E aí eu fiquei meditando, igreja, quantas pessoas têm dificuldade de ajudar o próximo quando essa pessoa está num momento difícil. Imagine você souber que tem alguém passando por dificuldade, por doença, por enfermidade, está passando por um mau momento, e você tem a condição de ajudar essa pessoa, indo atrás de Jesus por essa pessoa, e você não vai. Aqueles homens foram, e eles foram até Jesus. Aí o Espírito Santo ele falou grandemente ao meu coração, através dessa palavra que nós lemos. Quantas pessoas têm dificuldade de ajudar o próximo? É uma pergunta, de interceder pelos que sofrem. E aí o Espírito Santo falou ao meu coração: qual que é a sua dificuldade, Leandro? Em interceder pelos que sofrem. Eu compartilho com os irmãos. Qual que é a nossa dificuldade? Será que nós não temos mais tempo de falar de Jesus para aqueles que estão sofrendo? Será que eu não tenho mais tempo na minha agenda corrida de
de falar da palavra, do poder da palavra de Deus, e levar as pessoas até os pés da cruz, até Jesus, aqueles homens foram, igreja. E o que mais me chama a atenção é que, se você voltar aí no verso e você ler, o texto vai nos dizer que ele mandou falar com Jesus. Olha só, verso 3: e quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhes uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar seu servo. Então, para você ter uma ideia, igreja, os anciãos dos judeus, eles tinham, alguns, não todos, eles tinham uma dificuldade de se achegar a Jesus por preconceito religioso. Mas mesmo assim eles romperam essa barreira do preconceito, eles romperam essa barreira da religiosidade e eles foram até Jesus. Se você parar para analisar a história de Jesus, por várias vezes Jesus foi desprezado pelos judeus, principalmente pelos anciãos. Então a gente vê que esses anciãos judeus, eles não tinham esse preconceito com Jesus, porque eles vão até Jesus e conversam com Jesus. Então a gente começa a entender que quando Jesus está no centro das nossas vidas, nada disso põe barreira para a gente amar as pessoas, querer ver o bem das pessoas. Então a gente começa a entender e aprender que quando Jesus está no meio, igreja, não há barreiras para eu falar do amor de Deus para as pessoas. Não há barreira para eu abençoar as pessoas, para eu interceder pelas pessoas que estão sofrendo, que estão longe de Deus no mundo. Não. Uma outra reflexão para a nossa meditação. O verso 7. Olha só a fé daquele homem. Diga uma palavra. Uma palavra, Jesus, que eu sei que ele vai ser curado. Por isso que isso chamou muito a atenção de Jesus, e Jesus ficou admirado, que ele fala, nem mesmo em Israel eu achei tamanha fé, tanta fé. Talvez você não saiba, mas Israel é o povo escolhido de Deus. Foi para este povo que Deus se revelou para o mundo. Se neste povo Jesus não achou uma fé tamanha, por isso que Jesus ficou admirado da fé daquele homem. Ele falou, Jesus, mande uma palavra. O Senhor não precisa nem estar lá, mas se o Senhor lançar uma palavra, eu sei que ele vai ser curado. Então, igreja, o que eu quero que você entenda nessa noite? Muitas vezes, nós não temos a ideia do poder da palavra de Deus. Nós não temos ideia do poder da palavra de Deus. Talvez você não tenha ideia do poder que há na sua língua de pregar a palavra de Deus. Se uma pessoa cheia ou cheia do Espírito Santo de Deus, ele abrir a boca para pregar a palavra, a igreja pode se levantar no inferno inteiro que não tem poder para parar a palavra de Deus. Porque não é a pessoa que é poderosa, mas sim a palavra de Deus. E Deus, ele tem uma palavra para mim e para você nessa noite. Só que para isso eu tenho que ter fé na palavra dele. Aleluia. Se nós tivermos fé que este homem teve na palavra de Jesus, a sua vida vai ser transformada nessa noite. Porque quando eu entro nessas portas dessa igreja e digo assim, hoje eu vou ouvir a palavra de Deus e eu tenho poder na palavra de Deus, você vai chamar a atenção de Jesus como você chamou. Se Jesus estivesse aqui nessa noite, será que ele poderia dizer assim, eu não achei no mundo inteiro uma fé como a do Leandro? Será que Jesus diria isso? Ou não? Se Jesus estivesse em pé aqui na sua frente e dissesse assim, eu não achei tamanha fé no mundo inteiro como esse irmão tem, como essa irmã tem, será que Jesus poderia dizer isso de mim, da nossa vida nessa noite? Por que eu estou te dizendo isso? Para despertar em você um sentimento de que a palavra de Deus tem poder, igreja. Você não faz ideia. Tudo aquilo que você põe para fora, ela tem um poder. Se for a palavra de Deus, então, se prepare, porque Deus, ele cumpre a sua palavra. E nessa noite, Deus tem uma palavra de cura, uma palavra de libertação, uma palavra de salvação, uma palavra para curar todo tipo de enfermidade. Nessa noite a palavra de Deus está aqui neste lugar, e se eu tomar posse e acreditar, ela vai se fazer viva na minha vida, nas nossas vidas. Só
Só que para isso eu tenho que ter fé. Então essa palavra, igreja, ela tem o poder de libertar qualquer pessoa de qualquer prisão. Quem que nos trouxe até aqui? Foi a palavra de Deus. Quem que me convenceu? Quem te convenceu? Foi a palavra de Deus. Quem que convenceu este casal que desceu as águas hoje? Não foi eu, não foi você, mas foi o Espírito de Deus. Mas alguém lançou uma palavra. A palavra, igreja, é o que dá vida a todas as coisas. Foi pela palavra que Deus criou as coisas. E é pela palavra que nós somos salvos. É pela palavra que eu sou curado. É pela palavra, igreja, que as pessoas são libertas. Então você precisa entender o tamanho do poder da palavra. Só que para isso eu tenho que acreditar, eu tenho que crer. Eu não posso duvidar da palavra de Deus, de jeito nenhum. Se eu duvidar daquilo que está escrito, eu não creio em Deus. Se eu duvidar daquilo que está escrito, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, eu não creio em Deus, porque a palavra é o próprio Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Quando na sua casa você ora em favor de uma pessoa, e com a sua boca você declara cura, essa palavra ela tem poder. Quando na sua caminhada você abençoa as pessoas, mesmo que elas não sejam da parte de Deus, que não caminhem com Deus, mas pelo fato de você abrir a boca e abençoar as pessoas, essa palavra ela tem poder. Quando você fala, Deus te abençoe, vá com Deus, que a paz de Deus esteja sobre a sua vida, que todo mal seja repreendido na sua vida em nome de Jesus. Isso são as palavras que estão escritas na Bíblia, na palavra de Deus. Glória a Deus. Isso tem um grande poder, igreja. Quando você declara as coisas, não é positivismo, não é nada disso, é o poder da palavra. Aleluia. Porque se eu pedir alguma coisa crente e não duvidando, foi o que Jesus disse, isso está na palavra, isso acontece na vida do crente. Mas a gente não tem menção, não tem como imaginar como essa palavra ela é poderosa, igreja. Você precisa entender isso. Quem entendeu, diga amém. Então, nessa noite você vai sair daqui com esta fé. Na minha vida está o poder da palavra de Deus. E você vai sair falando a palavra de Deus por onde quer que você ande, onde quer que você caminhe. E Deus vai abençoar a sua vida e a vida daqueles que estão ao seu redor. O verso 9, pegando um pouco o gancho do verso anterior, Jesus diz que nem em Israel ele encontrou tanta fé como a desse homem. Isso nos mostra, igreja, que não é o lugar, não é a religião, mas sim a sua fé. A sua fé. Se você tiver fé ao ponto de chamar a atenção de Deus, como a desse centurião que enviou aquelas pessoas, igreja, eu estou tentando te mostrar o poder disponível para os filhos e filhas de Deus. Se eu tiver a fé deste homem, igreja, eu parei e fiquei imaginando, falei, não é possível que em todo Israel Jesus falou que não achou uma tamanha fé deste porte. E eu já vi nessa minha caminhada com Deus, aí você vai entender o que eu estou te falando da fé. A fé é muito importante, mas ela não anda sozinha. Eu já vi muita gente com um chamado incrível, uma fé incrível, pessoas usadas por Deus de uma maneira tremenda, de a pessoa orar e a pessoa ser curada, de a pessoa falar e as pessoas se converterem, mas a sua fé não tinha obras. A fé da pessoa não tinha obras. Essa pessoa ela não era submissa a nenhuma autoridade, nenhuma liderança. Ela não levava uma vida de santidade ao Senhor. Essa pessoa não era humilde, ela era desobediente à liderança. Ela era desobediente a qualquer regra, a qualquer doutrina. E essa pessoa achava que só a sua fé bastava. Não, igreja. A fé e as obras elas andam juntas.
de cair na sua vaidade, porque ele viu coisas que não é ao homem lícito ver, ou contar, ou saber. Mas aí Deus falou: minha graça te basta. Lá em 1 Coríntios 10, 12, diz assim: ao que está de pé, cuide para que não caia. Então nós vemos que é muito importante eu e você nós termos fé, igreja. Mas a fé tem que ser acompanhada das obras. Eu não posso bater no peito e falar: eu tenho fé mais do que todo mundo, mas se eu não tiver as obras, a minha fé ela é morta. E a obra, ela lembra muitas coisas. Ela lembra atitude, ela lembra fazer o que tem que ser feito na obra de Deus, não deixar para amanhã, não dar desculpas, não. Então a fé e as obras, elas andam de mão dadas. Quem está entendendo, diga amém. Fique de pé. Eu quero estar orando em favor da sua vida, para que nós venhamos ter essa fé, uma fé verdadeira, uma fé genuína, uma fé plena. Feche os seus olhos e ore a Deus. Se você não tem fé, você vai pedir fé nesse instante. Se você tem fé, mas não tem as obras, esqueça o passado e você vai viver daqui para frente. E você vai ter fé e você vai começar a fazer obras. Soberano Deus e eterno Pai, nós estamos aqui nessa noite reunidos em Teu nome. E a Tua palavra diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em Meu nome, ali estou eu no meio deles. E eu sei que o Senhor está aqui nessa noite. Que essa palavra ela produz o resultado para o qual foi enviada. E ela não volte vazia, Deus. Mas antes produz o resultado. Pai amado, quantos de nós às vezes não temos fé, não acreditamos na Tua palavra e queremos justificar, explicar várias coisas, querendo dizer que Deus não existe, querendo dizer que a palavra de Deus é uma criação humana, que isso é para enganar as pessoas. Quantas vezes nós temos estes pensamentos, ó Pai? Mas eu tenho a certeza que se nós dermos ouvidos na Sua palavra e acreditarmos e crermos no que está escrito, o Teu Espírito Santo fará uma obra em nossas vidas. O Senhor começará a trabalhar a partir de agora nos nossos corações. E a fé, Pai, vai ser introduzida dentro dos nossos corações. Aquele que não acredita vai acreditar. Aquele que é incrédulo não será mais incrédulo. Aquele que antes duvidava não vai duvidar mais. Porque o Teu Espírito Santo vai arrancar, vai tirar todo o medo, toda a insegurança, todo o medo de fazer a vontade de Deus. O Espírito Santo vai arrancar toda a incredulidade. O Teu Espírito Santo vai arrancar toda a dúvida do nosso pensamento. Pai, em nome do Senhor Jesus, que essa palavra venha impactar as nossas vidas e que nós venhamos sair daqui transformados pelo Teu Espírito Santo. Oh Pai, como aquele centurião ter essa fé, que nós também venhamos ter essa fé na Sua palavra, naquilo que está escrito, e que a partir de hoje, ó Pai, nós vamos transbordar para as pessoas que estão ao nosso lado, e a nós, ao abrirmos a nossa boca, não será nós ao falar, mas sim o Teu Espírito Santo, colocando na nossa boca palavras de vida eterna, palavras que salvam, que edificam, que curam, que libertam, que tiram o homem, ó Pai, daquela prisão do pecado, daquela prisão da dúvida, da incredulidade, da apostasia. Pai, eu sei que para o Senhor não há impossível, por isso que eu te peço, em o nome do Senhor Jesus, e para a glória de Deus, quem crê assim, diga amém, Jesus.